Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Boa tarde, minhas irmãs. Que Deus abençoe a cada uma de vocês. Vamos dar início ao nosso chá, né? Chá de mulheres, a palestra vai ser bênção hoje. Eu creio assim, né? Estou bastante feliz de ver as irmãs aqui, nossos visitantes, todos vocês que estão aqui nessa tarde, é porque Deus preparou um encontro para nós, né? E Ele vai trazer aquela pessoa que Ele quer falar ao coração nessa tarde, graças a Deus. Vamos começar fazendo uma oração, vamos orar ao Senhor. Podem ficar sentadas mesmo, não precisa levantar. Vamos estar orando ao Senhor para que Deus venha conduzir nessa tarde, né? Esse encontro, que Deus venha usar grandemente a vida da nossa irmã Elaine, palestrante dessa tarde, e que Deus possa falar aos nossos corações. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Pai querido, Pai amado, nós estamos diante da Tua presença, Pai, para pedir perdão dessas falhas, nossos erros, nossos pecados, Senhor, e desde já agradecer, Senhor, tudo que o Senhor tem preparado nessa tarde para nós. Muito obrigado, meu Deus, que o Senhor possa tocar nos nossos corações, falar, Senhor, de maneira grandiosa, o Senhor possa, meu Deus, trabalhar de maneira grandiosa nas nossas vidas hoje. Que o Senhor possa usar cada dia, cada irmã que aqui está, a nossa irmã Elaine também, que estará ministrando para nós essa palestra nessa tarde. Abençoa as que já chegaram, as que ainda vão chegar. Que o Senhor possa fazer uma grande obra nessa tarde, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Todas as irmãs pegaram aí os seus papeizinhos. A Manu está entregando aí um papelzinho para vocês. No final, nós estaremos fazendo um sorteio, tá bom? Então, guarde esse papelzinho, guarde bem guardadinho, tá? Para ver se você vai ser a abençoada que vai ganhar um desses brindes que estão aqui. Então, conforme vai chegando mais pessoa, né, Manu? Aí você vai entregando, tá bom? Conforme for chegando mais pessoas. Nesse momento, eu queria convidar aqui já o grupo de louvor dessa tarde, que estará louvando, para que a gente possa já louvar o Senhor aqui com os 3 hinos, né? Os 3 louvores. E logo mais já passar, né? Para o principal dessa tarde, né? Que é a palestra, que nós estamos aqui ansiosos, esperando, né? A gente fala aqui a gente não pode ser ansioso, mas confesso que a ansiedade bateu essa semana que passou, né? Para chegar logo hoje, para que a gente pudesse ter esse encontro e ouvir a palavra de Deus, que é o mais importante para os nossos corações. Vamos estar ouvindo aqui as irmãs, e as irmãs são louvores conhecidos. As irmãs nos ajudem a louvar. Som. Renova-me, Senhor.
Vamos abrir a Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. O tema do nosso chá esse ano é como você se vê no espelho. É uma pergunta, né? Uma pergunta enigmática. E através da palestra de hoje a gente vai estar desvendando aí esse mistério, né? E a gente vai estar lendo 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Eu gostaria que todas as irmãs lessem junto, a gente lesse numa só voz, tá bom? Eu vou contar até 3 e a gente lê numa só voz o que está escrito aí no versículo 18, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém? Que maravilha, né? Que nessa tarde que nós possamos, né, ser transformados de glória em glória pelo Espírito de Deus nas nossas vidas. Vamos continuar o louvor. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão, todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, vive poderosa salvação, alcançou na escuridão, todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus.
possamos louvar, cantar por aquilo que Jesus fez por nós. Deu na cruz para nos salvar, por isso estamos aqui nessa tarde, graças a Deus. Eu quero desde já convidar a nossa irmã Elaine, eu lembro da nossa igreja de Pinheiros, né? A irmã Elaine, ela é autora, uma das autoras do livro Entre Saras e Anas, né? Entre Saras e Anas. Você trouxe algum livro para a gente aí? Para a gente ver. Tá certo, olha que bênção. E é um livro muito interessante, um livro que fala aí, né, sobre a maternidade, né? E é muito bom para nós esse livro. E ela vai estar mandando aí, a gente faz um sorteio depois aí, vamos ver os nomes ali, pessoa que vê. Quem sabe a gente sorteia, aí é uma resolução dele, né? Fica à vontade, viu? Tão bem, né? E eu me senti muito acolhida quando cheguei, já conversei com algumas irmãs aqui, e é uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, viu? Eu acho que ficou ecoando aí na cabeça de vocês, né, sobre a história do espelho, o que a gente vai falar de espelho, se eu vim aqui falar de beleza, se eu vim aqui falar de roupa, de moda, o que isso tem a ver com a Bíblia, e a gente não vai, vocês vão ver que no meio do caminho a gente não vai passar por esse tema, porque a Bíblia fala muito além, e é o que a gente quer, é entrar na profundidade, né? As Escrituras, a gente tem ela às nossas mãos, mas muitas vezes a gente não mergulha, né? A gente fica ali no superficial. Então, se você quer profundidade, a gente precisa ter um espelho para ter essa profundidade, é isso que a gente vai estar olhando aqui um pouquinho. Antes de começar, eu gostaria de propor uma dinâmica, que a gente vai começar agora, e lá no finzinho do estudo a gente vai encerrar ela. Como eu não conheço vocês, eu pedi ajuda para a Andréia. Vem cá, querida, para ver se a gente consegue matar minha charada aqui. Sim. Nós temos algum visitante hoje? Temos alguém que está nos visitando pela primeira vez? Tudo bem, queridas? Sejam muito bem-vindas, viu? Eu gostaria de irmãs, de umas 5, 6 irmãs, que quisessem participar. A proposta é o seguinte: eu conheci a Andréia hoje aqui e sei o nome dela, nós não conversamos. A dinâmica é, eu vou dizer... vocês estão me ouvindo aí no fundo? Agora sim. A proposta é, eu vou dizer quem a Andréia é num papelzinho sem conversar com ela, tá? Então eu vou colocar se ela trabalha, olhando para ela, né? Eu estou olhando para a Andréia. Ela trabalha fora, ela é uma dona de casa, ela tem filhos, qual a cor preferida dela, um prato que ela gosta de comer. Eu vou descrever a Andréia sem ter conversado com ela, apenas de olhar. Quem quer participar comigo? Eu convidei a Natália para participar, mas vocês vão escrever aí, eu não vou... Vem cá, querida. Quem mais? Vem. Pronto. Mas você vai fazer a dinâmica com alguém que você não conhece. Vem cá, queridas. Alguém mais? Tá indo pro brejo. Quem mais? Pode vir, pode ser 6, 7, 10. Quer participar? As irmãs aí do fundo quer participar? Pode ficar aqui na frente. Bom, agora eu preciso de quem não se conhece. A senhora, quem aqui a senhora não conhece? Pode. As duas? Então eu vou fazer dupla com você e ela, certo? A primeira. As duas ficam juntas. Não é para conversar, não, é só ficar perto. Vai lá perto dela. Mas não diz nem oi, não pode. Alguém mais quer participar? Uma cita? Então pronto. Tina. A irmã, vem, querida, venha. Você, quem você não conhece aqui? Nenhuma? Então fica com essa aqui, ó, de cor de rosa. Mira, minha querida, pronto.
Você também não fica, você fica com a Andréia, que a Andréia é muito conhecida. Pronto. A senhora, quem a senhora não conhece? Aqui, que está aqui na frente. Elas já estão. Ó, acho que você, né? Vem cá, querida. Não pode conhecer. Conhece ela? Não? Então fica de parzinho. Vai lá. Estão de pares? Então, muito bem. Agora você me ajuda, André, a entregar um papelzinho? E a irmã, você tá... E ela? Isso. Se conhecem, não pode. Uma, duas, diferente. Vocês têm vivência? Tem vivência, né, então? Quer trocar? Então vem cá. Você fica com a senhora. E ela é irmã... Pronto. Aí vocês pegam um papelzinho. Entrega para elas, Nath. Pronto. Vem pra cá, né? Pega um bloquinho. Deixa eu colocar o microfone aqui. Você conhece Manu, mas não? Aí você quer falar, não? Você conhece, não? Faltando algum? Todo mundo tá com caneta e papel? Mais um papel. Ó, a dupla agora, a única coisa que vai fazer é se apresentar o primeiro nome. Pronto. Seu nome. Selma, é isso? Então escreve no seu papelzinho. Agora você olha pra ela, olha pra sua mão. Só isso? Olha pra ela, aí você vai escrever aí. Essa pessoa, qual a idade dela? Ai, meu Deus. Vem hoje. A idade, ó, meu Deus. Olhando para ela, você consegue dizer a profissão dela? Se ela tem alguma profissão, alguma vocação? Pode colocar aí que ela é de casa, porque dona de casa também é uma profissão, ou não é? Não é? Ou como a gente canta lá? Escreve aí. Olha, essa dupla aqui tá conversando demais. Também já fiz. Ó, tô conversando demais. Isso aí. Agora eu quero que você diga o que ela gosta de comer. Se ela gosta de doce, se ela gosta mais de salgado. Se ela é de doce ou se ela é de salgado. Não é pra chutar não, você tem que olhar a pessoa e ver o que ela gosta. E por último, a cor preferida dela. Cor, a cor. Azul, rosa, verde, preto, amarelo. Mas depois a gente não vai fazer um check-up. Não tem problema. Trabalho, gosto comigo, a cor preferida. Oi? Todo mundo? Então agora vocês pegam o bloco com vocês e a caneta. Depois vocês vão. Vamos lá. Já fizeram, já filmaram. Vocês aí na frente me escutam bem? Escutam? Tô falando assim? Então tá bom. Todo mundo sentou? Então vamos lá. Bom, queridas, a gente
quando está diante de um espelho, o que a gente vê? O nosso reflexo? O que a gente percebe quando a gente está diante de um espelho? Hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26. A gente está projetando ali, mas é só uma referência, tá? A gente não vai acompanhar dali, não. Eu gostaria que vocês abrissem em Gênesis 1, 26. Diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Pulando lá para o capítulo 2, no versículo 7, diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O relato de Gênesis, ele é claro e cheio de detalhes quando Deus está falando da criação. Ele relata minuciosamente que Deus pegou o pó da terra, ele forma o homem, depois ele sopra sobre esse homem o fôlego de vida nas suas narinas, e esse homem passa a ser alma vivente. Ele leva esse homem para o jardim, ele cria um jardim, ele coloca esse homem, o adormece, da sua costela ele faz a mulher, e ali forma-se então o primeiro casal. Quando Deus está dizendo que façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele está conversando com Deus Pai, Deus Pai está conversando com Deus Filho e o Espírito Santo, dizendo: nós vamos fazer alguém à nossa imagem, à nossa semelhança. Mas Deus, ele tem uma forma física. As Escrituras não relatam que Deus tem uma forma física. Ele não tem braços e pernas e boca como nós. As Escrituras dão alguns exemplos para que ele se comunique conosco, que a mão do Senhor não está estendida, não é? E usa alguns exemplos assim, para que a gente entenda o que Deus está falando. Mas Deus não tem uma forma humana. Essa imagem e semelhança que Deus fala aqui são os seus atributos. O que é isso? São as características de Deus com as quais ele se comunica conosco, ou que ele só apresenta a sua grandeza. Por exemplo, Deus é amor, ele é bom, ele é fiel, ele é poderoso, ele é soberano, ele é sabedoria. Todas essas coisas são as características, os atributos de Deus. E as comunicáveis, ele comunica conosco. Então ele colocou em nós o amor, a bondade, a fidelidade, a sabedoria, para que isso a gente possa espelhar. Quando ele cria o homem e a mulher, para que a gente tenha esse reflexo, ele deixou um padrão, ele deixou um espelho. Olha, eu sou dessa forma, e eu quero que vocês se assemelhem a mim. Tenham essa característica. Ele criou isso perfeito, tanto que Adão vive em harmonia e obediência ao Senhor, porque ele tinha nele as características de Deus, em obedecer, em praticar aquilo que o Senhor tinha determinado ali em Gênesis, certo? Nessa criação, a gente vê um pouquinho mais à frente, que ela foi terrivelmente manchada pelo pecado. Quando a serpente é usada por Satanás, ali no capítulo 3, e convence Eva, com um papo ardiloso, a comer do fruto que Deus tinha dito para não comer, ela pega, come, dá a Adão, que também come, e então o pecado entra no mundo. Esse pecado agora quebrou a comunhão que existia entre o homem e Deus. Quebrando essa comunhão, também foi quebrada esse espelho de naturalmente a gente exibir a imagem e semelhança de Deus. Como que lá no Éden, um casal, ele
come o fruto, ele entra o pecado, e porque nós hoje não conseguimos espelhar e espalhar esses atributos. Porque todos nós fomos também, em herança, nós herdamos esse pecado. Veja o que diz em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então nós hoje não temos a capacidade, por nós mesmos, de sermos bons, fiéis, amáveis. Não temos como espelhar essas características sozinhos. Nós precisamos de alguém que nos ajude. E onde está essa esperança? Onde a gente consegue encontrar essa esperança? No próprio relato de Gênesis. Quando Deus vai dizer à serpente, isso está em Gênesis 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, ele está dizendo à serpente, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Esse descendente é a promessa que o seu filho seria enviado para esmagar a serpente, Satanás. E em seguida, no relato bíblico, a gente vê que ele faz vestes para que aquele casal que agora se enxerga nu, possa ter roupas e andar sem vergonha. Do bom modo, né? Ali eles ficaram nus, eles enxergam que eles pecaram, eles passam a ver o pecado na vida deles, a nudez, eles se envergonham, eles querem se esconder de Deus, eles pegam folhas de figueira, eles se cobrem. Mas Deus, piedosamente, amorosamente, vai ao encontro deles. Ali ele pega um animal que tira a pele e faz vestes para esse casal, dizendo, olha, eu vou continuar cuidando de vocês. Eu vou mandar o meu filho para que possa restabelecer essa comunhão, essa aliança que foi quebrada. Eu vou restabelecer para que vocês possam espelhar e espalhar essa imagem que um dia eu incuti em vocês. Todo ser humano tem a imagem e semelhança de Deus. Nós que já temos a Cristo, aqueles que ainda não receberam, todos têm a imagem de Deus, mas está distorcida por causa do pecado. Ele nos distorce de tal forma que a gente passa a nem enxergar no nosso próximo nada de Deus, absolutamente nada, porque o pecado faz isso conosco. Mas Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo, nos redime e nos faz de novo voltar a ter todos esses atributos, para que a gente possa espelhar e espalhar tudo isso. Em Romanos 8, 29, diz assim, porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então hoje, você, minha irmã que está aqui, é uma escolhida para espelhar e espalhar essa imagem, essa bondade, essa misericórdia, essa graça. Amém? Deixa eu seguir aqui. Pode passar. Muito bem, mas o que isso tem a ver com espelho, né? Vamos pensar assim. Onde mais a gente olha quando a gente quer ver a nossa imagem? E o que a gente enxerga? Será que é o que a gente quer passar para as outras pessoas? Aquilo que a gente está vendo no espelho naquele momento, será que é aquilo que a gente consegue transmitir? Às vezes a gente está triste, muito abatida. Então eu vou lá, faço cabelo, faço uma maquiagem, saio. A pessoa que me olha diz, olha, tá tudo bem. Tá tudo certo com ela, né? Olha como tá bonita. Olha só. Mas o espelho revelou para ela o coração dela na hora que ela olhou. Eu acredito que ninguém... será que alguém veio aqui hoje que não tenha passado na frente de um espelho? Eu passei ali no banheiro, passei no carro, passei aqui, a gente vai passando. O cabelo tá soltando aqui, a gente vai prendendo. Cadê o espelho para ver se tá bom? Né? A gente tem ele como referência, né? Quando a gente é criança, a gente não tem ideia do que a gente vai se tornar. Mas a gente pega
e começa a pensar a profissão que a gente vai querer ser, não é? Então a criança, ela se veste de bailarina, de bombeiro, de professora, né? Ela vai criando aquelas figuras do que ela quer ser quando crescer. Ela se espelha em alguma coisa e não importa a dificuldade. Ela pode querer ser astronauta, ela pode querer ser médica, ela vai ter qualquer sonho, porque ela não tem empecilhos, ela está olhando e está se espelhando, ela não quer saber das dificuldades. Não é assim? A gente até brinca, hoje em dia tem mais facilmente as roupas, né? As fantasias que a criançada ama e acaba se vestindo, e não tem limite para o sonho, porque ali com a criança é muito fácil, né? Ela desenhar o que ela quer ser, ela se vestir como uma. Mas quando chega a hora da gente fazer uma escolha de carreira, quando a gente está um pouquinho mais velho, a gente já está lá no ensino médio, querendo fazer uma faculdade, a gente volta a lembrar daquele sonho de menina. Será que eu ser médica cabe no meu bolso? Será que eu ser médica vai trazer o retorno financeiro que eu quero? Será que ser professora, aquele sonho de menina, será que a gente consegue cumprir? Porque agora, na realidade em que eu estou vivendo, será que eu consigo realizar esse sonho que eu vi no espelho na menina pequena? A gente passa a deixar aquele sonho infantil ser colocado na balança e eu acho que não vai dar muito certo, né? Vamos para um outro critério. Talvez por isso que muitas pessoas idosas olhem no espelho e pensam assim: poxa, o tempo passou, e o que eu me tornei? Será que eu perdi tempo na vida? Será que passou a minha oportunidade? Será que passou a minha chance? E eu não estou dizendo idosa, aquela senhora bem do cabelinho bem branquinho, não. Eu estou dizendo às vezes para a moça, para uma mulher já casada, com filhos. Poxa, cadê aquela menina do espelho? Cadê aquela sonhadora que ficava e que queria alguma coisa e que hoje, por circunstâncias da vida, eu não consigo mais realizar esse sonho? E aí a gente passa a olhar para as marcas da vida, para as rugas. Essas rugas não só físicas, mas as rugas, as marcas, as dores que a vida foi causando. Não é? Isso é uma reflexão que eu quero que vocês tragam para pensar aonde a gente está caminhando, como a gente tem se enxergado no espelho. A gente tem olhado só para aquilo que ficou a fazer, né? O que eu poderia ter sido. E às vezes a gente maqueia o nosso futuro ou a nossa vida. Vamos levando, e vamos levando, e vamos levando. Pode passar. Mas a gente precisa saber aonde a gente quer chegar, certo? Hoje, muito mais hoje, o mundo cobra da gente resultados, né? Tudo é ditado por metas, então você vai ser sempre aceita pelo que você faz. Esse é o mundo que a gente vive. Então você vai fazer para poder ser aceita e viver aquelas metas e aquilo que você tinha feito. E aí não importa quantas horas de sono serão perdidas, quantas refeições serão abreviadas, quantos momentos em famílias ou com os amigos serão negociados para que a gente alcance uma performance. Já viu aquela que está desesperada por uma dieta? Ela vai olhar o espelho e todos os dias ela vai se pesar, ela vai fazer alguma coisa. Então ela não... Aquela que está obstinada para entrar no vestido do casamento, que é daqui 2 meses, então ela vai fazer de tudo, não importa o que ela tiver que fazer, o que tiver que correr, o que tiver que não comer, para poder alcançar aquela meta. Nós vivemos nesse mundo, um mundo de cobrança, um mundo de metas, um mundo que você precisa fazer para ser aceita. Até muitas vezes, quando a gente vai se apresentar para alguém, a gente faz assim: o que você faz? Uma das primeiras perguntas, quando a gente vai se apresentar: o que você faz? Com o que você trabalha? Né? Para depois eu perguntar quem é você. Né? A gente chega primeiro querendo saber da performance da pessoa, a formação dela, para depois querer saber se ela tem filho, se ela tem família, né? Onde ela mora. A gente quer primeiro saber a performance da vida, porque se ela não for alguma coisa, não adianta, não interessou. A gente parece que não tem identidade se a gente não for alguma coisa a qual o mundo está cobrando. Mas o Senhor não nos chama para viver essa cultura do desempenho. É isso que o mundo vive hoje. Essa cultura que a gente olha no espelho, sempre olhando aonde eu quero chegar. Aonde eu quero chegar, aonde eu quero chegar. Eu nunca enxergo agora. Ou eu vivo lá no passado, naquilo que eu já sonhei,
E aí, porque eu não quero ver as marcas que a vida me deu, eu vou querer olhar só para frente, só para frente, só para frente, só para frente. E não vivo esse momento de hoje. Eu não tenho prazer, eu não tenho alegria em viver o mundo de hoje. É claro que a vida não é igual para todo mundo, né? Isso é claro e nítido. Tem muitos momentos que a gente parece estar parado no mesmo lugar, numa sala de espera. Eu acho que todo mundo aqui já passou, né, por uma boa sala de espera de médico, que a senha está lá no número 250 e você chegou e vai ser a número 500, não sabe a hora que vai ser atendido. Ou então alguém que está fazendo uma transição capilar, que está tão famosa, né, agora. A pessoa que está vivendo isso, ela acha que o cabelo não cresce 1 centímetro, não sai do lugar. A pessoa está ali, numa transição, numa espera, e a coisa não acontece, e parece que ela está perdendo tempo. Ela olha para o espelho, aquela imagem não muda, ela está sempre olhando e dizendo, mas e agora? Eu vou ficar aqui esperando? Eu vou esperar quanto tempo? Então a gente vai vivendo ou olhando só para trás, ou olhando só para frente, quando nós somos chamadas a viver aqui agora. O Senhor quer que você espelhe, que você espalhe os seus atributos, as suas características, com amor, com bondade, com fidelidade, com sabedoria, o hoje. Não importando o que você faz, mas importando aquilo que você é. Você é uma filha de Deus, alguém que foi criada à imagem e semelhança dele. O mundo vai te cobrar desempenho. O mundo vai te cobrar que você sempre saiba mais, que você seja antenada e mais, e saiba mais, e mais, e mais, e mais. Mas a gente não pode desperdiçar o tempo que o Senhor nos dá hoje. O Senhor trabalha em nossas vidas através do tempo. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Diz assim: Te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os mandamentos ou não. Aqui Deus está falando com o povo que saiu do Egito e que estava andando no deserto, esperando, passando 40 anos, um trajeto tão pequeno, e que Deus usou esse tempo para cuidar do seu povo, para ensinar, para encorajar, para humilhar, para provar, para saber o que estava no coração, para saber se eles guardariam aquilo que o Senhor tinha dito. Então, se você hoje tem vivido um tempo de espera, um tempo que você acha, Senhor, mas parece que as coisas não andam, parece que as coisas não mudam, não evoluem, nada acontece. O Senhor está trabalhando para que Ele possa ser espelhado em sua vida. Encontre na palavra de Deus o descanso. Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso refúgio sempre. Não fique pensando que a transição não vai acabar, não vai passar. Por quê? Porque eu brinquei hoje com a Neide, que eu a vi, né? Neide, eu vou ter que te usar de exemplo. Mas a Neide passa, né, pela transição capilar e eu falei, Neide, como seu cabelo tá lindo. Eu acho. Por quê? Porque faz muito tempo que a gente não se vê. Mas para vocês que estão sempre aqui com ela, talvez não percebam, mas o Senhor está trabalhando no cabelo, mas também na vida. Não pense que os dias são perdidos, que esse momento aqui você veio hoje apenas para participar do lanche e ter uma comunhão com as amigas. O Senhor quer transformar o seu coração hoje, que talvez está sangrando por um tempo de espera. Por um tempo que você está passando, está caminhando e tem orado e parece que não muda. Parece que o seu marido não muda, parece que o seu filho não muda, que o seu patrão não muda, parece que nada tem acontecido. O Senhor está trabalhando, Ele trabalha, Ele não dorme. Não dorme o guarda de Sião, está lá em Salmos. Ele está cuidando de nós, Ele está cuidando. Pode passar, querida. E por isso, a gente precisa ficar atento para a gente não cair num papinho conhecido. Muitas vezes, essas coisas vão acontecendo, esse tempo vai passando, a juventude vai passando, as coisas
vão acontecendo na vida dos outros e a gente começa a pensar: será que é bom mesmo gastar um tempo com a família, já que eles não me valorizam? Será que eu ficar aqui com um pano de prato na mão e lavando a louça, enquanto a outra, que a minha vizinha é bem-sucedida, tem uma profissão, uma carreira, será que vale a pena? Será que é bom eu cuidar das coisas do Senhor, eu ir para a igreja, enquanto outros estão melhor de vida do que eu? Será que isso não soa parecido com o papo da serpente lá na orelha de Eva? Será que essas perguntas que a gente fica ecoando na nossa mente, não soa lá quando ele disse: olha, se você comer, você vai ser como Deus. Ele não quer que você saiba o que ele sabe. É por isso que ele não quer te dar o fruto. É por isso que ele não quer que você coma. A gente passa muitas vezes a ouvir o papo da serpente, que é uma boa vendedora, né? Ó, o papinho que ela passou em Eva, Eva caiu. E muitas vezes o nosso coração é condicionado a escutar aquilo que a serpente está soando no nosso ouvido. Não, eu faço melhor. Eu merecia estar naquela posição mais do que ela. Eu faço infinitamente melhor e olha ela lá e eu aqui. O nosso coração vai se enredando junto com a serpente a enxergar aquilo que o Senhor não quer que a gente enxergue. A gente começa a ficar mergulhada num mar de desilusão, de frustração. Mas, minha irmã, a gente pode estar mergulhada, mas não afogada. O Senhor nos resgata, Ele desce, Ele busca, Ele encontra, Ele tira a gente, Ele está conosco. Hebreus 10:19 diz que Jesus abriu um vivo caminho até Deus, para que pudéssemos ter uma nova vida, olhando para frente. Ele abre, Ele resgata, Ele tira a gente desse afogamento, Ele abre um caminho para que a gente possa passar através de Cristo Jesus, através da sua palavra, para que a gente não fique mergulhada nesse papo e diga: sai fora, eu não quero ouvir isso daqui. Senhor, me acode, levanta a mão e: Senhor, me puxa, eu estou afogando, eu estou mergulhada, mas eu não vou me afogar, o Senhor vai me resgatar. Clame ao Senhor no dia da sua aflição. Clame, Ele é poderoso para nos resgatar, para nos fazer olhar para frente, para nos fazer caminhar sempre na direção do alvo, que é Cristo. Esse é o nosso alvo. Foi para isso que Ele nos chamou. Nós lemos lá em Romanos, Ele nos chamou, nos resgatou, nos escolheu para que nós pudéssemos ser imagem de Cristo, imagem e semelhança do nosso Senhor. Amém? Seguindo aqui, eu quero... irmã Elaine, mas é o seguinte, eu já ouvi isso muitas vezes. Eu tenho Gênesis decorado, de cor. Você leu, eu nem precisei abrir a Bíblia. Mas o problema é que eu não consigo mudar aquilo que eu enxergo no espelho. Eu não consigo. Eu olho, eu escuto todas essas coisas, mas eu não consigo enxergar. Então hoje você está sendo convidada a olhar para frente, a deixar aquele retrovisor que às vezes parece que a imagem para trás está mais bonita do que a paisagem que está para frente. O Senhor está dizendo: olhe para frente. A gente muitas vezes fica olhando e remoendo o passado, aquilo que já viveu, se culpando com emoções dolorosas. Não fique conversando com esse espelho, converse com o Senhor, converse com a cruz, para ela redimir a sua direção. Olha o que 2 Coríntios 5,17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele nos chama a andar num novo foco. Ele diz que tudo se fez novo. A situação ao seu redor são as mesmas pessoas, o mesmo trabalho, a mesma igreja, mas Ele traz novidade de vida para o seu coração. É isso que hoje nós estamos querendo que o Senhor faça no nosso coração. Transforme, cure, mude, para que a gente enxergue a identidade dEle no nosso coração. E não aquilo que o espelho está nos acusando, nos remoendo, nos fazendo voltar ao lugar que o Senhor nos tirou. Ele nos resgatou para vivermos em novidade de vida. Então, a intencionalidade precisa partir do nosso coração.
Aí você diz, mas então quer dizer que eu vou ter que mudar a minha personalidade? Eu vou ter que mudar o meu jeito de ser? Eu sou assim, eu nasci assim. Aí eu vou viver a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não, o Senhor quer sim transformar a sua personalidade, que pode ser uma pessoa mais quieta, uma mais extrovertida, para a glória dEle. Se você é mais expansiva, use isso para a glória de Deus, para evangelizar uma pessoa, para trazer alegria a alguém que não tem, para trazer alegria para a sua casa. E não só usar a sua expansividade para mandar, né? Para trazer aquele nosso coração raivoso, que muitas vezes a gente sabe como utilizar. Para dizer, olha, eu sou essencial e que ninguém pode fazer melhor do que eu. Use esses atributos que são apenas nossos para transformá-los nos atributos de Deus. Em bondade, em misericórdia, em amor. Caminhemos para frente, olhemos para frente, olhemos para a cruz. Pode passar, minha querida. Sim, a gente vive nesse foco, olhando para a cruz, num processo contrário ao natural. Enquanto aqui no mundo o nosso espelho está mostrando que a gente está envelhecendo, olhando para a cruz a gente está amadurecendo, crescendo no Senhor, se tornando mais parecido com Ele, dia a dia. E isso você talvez não vá conseguir sozinho, olhando só para o seu espelho. Você vai precisar de uma irmã, você vai precisar de alguém mais experiente, para caminhar com você, para dizer, olha, vamos por esse caminho. Para talvez você não ter um espelho e pedir, Natália, arruma aqui meu cabelo que está desmantelando, porque eu não tenho um espelho para ver, mas a minha irmã pode me ajudar. Então aqui na igreja, em que vocês têm esse tempo de comunhão, em que vocês podem ter momentos aqui juntas, procure, não apenas para fazer as coisas na igreja, mas para perguntar para essa irmã, tá tudo bem? Será que eu posso orar com você? Tirem dias para uma, ligar para outra. Né? A gente fez a dinâmica aqui, daqui a pouquinho a gente vai encerrar ela, para dizer, olha, eu não te conheço, não sei quem você é, e às vezes a gente vive numa comunidade cristã se tornando invisível. Nós precisamos ser espelhos também umas para as outras, para que a gente possa se apoiar, e não só cobrar, e não só dizer, olha, você não sabe fazer, é por isso que você não faz, dá licença, deixa eu fazer, é melhor eu fazer tudo sozinha, porque até eu explicar, eu já fiz. Não, minha irmã, o Senhor nos chamou para viver em comunidade de graça, que Ele possa usar umas às outras, nos seus dons, nos seus talentos, para que uma também seja espelho da outra. Eu quero, antes de ir para uma parte muito especial que a gente tem aqui, eu quero finalizar a dinâmica com vocês. Eu quero que a Natália, que vocês venham aqui à frente. A gente não tem microfone que vai lá, né? Não, né? Então precisa vir aqui mesmo. Aí eu quero que você fique do ladinho da dupla. Assim eu desperto vocês antes da gente ir para o final. Deixa eu ver, vocês duas são dupla, não? A irmãzinha, ela aqui. Muito bem, eu vou começar com elas. Vamos ver o que elas disseram. Vamos lá. Como é que é o nome dela? Manuela. Tá certo? Vamos respondendo as suas perguntinhas aí. Então, qual a idade dela? 9 anos. Você tem 9 anos? Oba! Ela é solteira ou casada? Ela é solteira. Você é solteira? É. Oba! Você tem alguma profissão, alguma coisa? O que você acha que ela tem? Ela é estudante. Você estuda? Você tem alguma profissão? Não. Tá acertando tudo. A próxima, ela gosta mais de doce ou mais salgado? Doce? Eita! Qual é a cor preferida? Mas por que você achou que era rosa? Quase 10, né, gente? Ela acertou quase tudo. Por quê? Ela enxergou as características naturais, né? Ela é novinha, a idade ali ficou certinha, mas porque ela já está acompanhando ela aqui na igreja, já viu algumas situações, às vezes ali na mesa, ela está sempre pertinho do lado doce, foi dando características, sinais, que mostrou quem era ela. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, tua
Eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até o meu deitar. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade